O que você vê quando fecha os olhos? 3 anos atrás, em meio a um dos momentos mais complexos que a humanidade enfrentou nos últimos anos, ousamos usar nossa imaginação pela fé. E nessa jornada fomos conduzidos por Deus a sonhar com uma igreja não apenas para o tempo em que vivíamos, mas também para o futuro. Uma igreja comprometida com a missão de viver e compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica. E literalmente do zero, crendo no invisível, começamos a lançar os fundamentos da igreja. No decorrer dos últimos 3 anos, Deus nos conduziu e nos sustentou de maneira extraordinária. Vez após vez, portas foram abertas, conexões foram geradas e pessoas improváveis passaram a desfrutar de um relacionamento autêntico com Deus por meio da fé em Jesus. Pessoas transformadas, famílias restauradas e, sabe, fechando os nossos olhos, cremos que essa história está apenas começando. Existem mais pessoas para serem alcançadas, acolhidas e amadas. Como igreja, decidimos tirar os olhos de nós mesmos e fixá-los em Jesus, crendo que a igreja é essencial e relevante. Tudo isso pertence à grande história que Deus está escrevendo, e a boa notícia é que fomos incluídos nela. E esse é um convite que se estende a você. Eu ouvi dizer que não tem mais lugar. A Fê pediu para eu avisar que no meio das fileiras ainda tem alguns assentos disponíveis. Se você está de pé, você pode procurar um cantinho aqui, você não vai atrapalhar, você é muito mais do que bem-vindo. Vocês topam mais um momento de oração? Deus, sem o Senhor nada disso aqui faz sentido, Pai. Então vem, Deus, usa a Tua palavra para mudar o nosso coração um pouco mais. Fala com a gente. Nós clamamos para que os sinais sejam evidentes à medida que essa celebração continua a se desenvolver, e o nome de Jesus, elevado acima do nome da multi, elevado acima de qualquer nome aqui, Pai. Tua doce presença, Tua palavra, a Tua voz, é o que nós precisamos essa noite. Pai, nós cremos que um novo tempo está começando para nós como igreja, e nós queremos seguir avante, nós queremos seguir adiante. Pai, fala conosco, traz convicções internas aos corações que estão aqui comigo hoje, de que a Tua voz não é a luz, é a Tua voz, não é o palco. É a Tua voz, é a Tua palavra, e não simplesmente a potência sonora dos instrumentos ou do louvor. Deus, crava nos nossos corações a certeza de que o Senhor está entre nós, e que toda dúvida seja diluída mediante a Tua palavra e a ministração que vem do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. E nós desejamos, fala conosco, continua a ministrar os nossos corações, no nome de Jesus, amém? Amém. Uau, hoje é uau mesmo, que legal. Para quem não sabe, nós estávamos num êxodo, nós estávamos preparando esse espaço para restabelecer nossas celebrações, os cultos, os encontros, e que jornada
Que jornada! Quão digno é o sentimento de estar aqui e presenciar uma multidão dentro das nossas perspectivas, da nossa trajetória, exaltando o nome de Jesus, se reunindo. Uau! Eu quero dizer para você, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Essa é uma noite extremamente especial, muito especial, e eu queria pedir para que todos os voluntários da Multi ficassem de pé, porque vocês trabalharam incansavelmente nos últimos 2 meses, vocês foram generosos. Olhem ao redor. Quero te dar as boas-vindas junto com todos os voluntários, dizer: essa é uma casa para viver e compartilhar a fé em Jesus, essa é uma casa para acolher os feridos, essa é uma casa para acolher os perdidos, essa é uma casa de novos começos, e essa é uma casa na qual nós temos o privilégio de dizer assim: avante, nos esquecendo das coisas que ficaram para trás, avante seguiremos. Avante, avante. Tudo aqui é sobre Jesus. Essa noite é sobre Jesus. As canções são sobre Jesus. A palavra é sobre Jesus. Nós estamos vivendo e compartilhando a fé muito antes de ter um auditório ou um salão para se reunir, porque Jesus está nos movendo. Está nos movendo. E existe um doce convite hoje para você que chegou aqui pela primeira vez. Junte-se ao movimento do reino de Deus. Isso não significa junte-se à Multi, mas junte-se ao que Deus está fazendo em Campinas e região, para a glória dEle e para o teu prazer. Nosso coração está transbordando de alegria. Nosso coração está transbordando de alegria por tudo que Jesus fez naquela cruz. Tem 3 anos que a gente se reúne e a gente fala assim: o Evangelho Jesus fez algo por nós que nós não poderíamos ter feito naquela cruz. Jesus está fazendo algo em nós. E Jesus deseja fazer algo através de nós. E pela fé, um movimento de plantação da igreja começou. E de fato, esse é o início de uma nova estação para nós, que estamos trilhando essa jornada há 3 anos. E pode ser o início de uma nova jornada para você que chegou aqui pela primeira vez também. Porque a gente acredita que tudo isso que está acontecendo não se resume à história de um casal que começou a plantar uma igreja em Campinas. Não se resume à logo da Multi. Mas está fundamentada na grande história que Deus está escrevendo sobre Jesus. Uma história de redenção, uma história de novos começos e uma história que trará um final glorioso para aqueles que se renderem a Ele. E dentro desse contexto, sabendo que existe uma história muito maior do que a história da Multi, a série de mensagens que nós estamos estreando, Avante Multi, ela vem em boa hora, porque daqui em diante nós teremos outras oportunidades que nós não tivemos nos últimos 3 anos, mas proporcionalmente nós teremos outros desafios, e nós precisamos dessa série, que está fundamentada na palavra de Deus. Nós estamos começando hoje, Avante Multi, sabe, se você está olhando para esse nome, e está pensando: nossa, será que é algum trocadilho aqui da galera? Ou será que eu vim no dia errado? Porque talvez essa mensagem seja para todo mundo que participou, que ajudou a trocar o piso, que há 3 anos está se reunindo para viver e compartilhar a fé. Eu não sou da Multi, será que essa série tem algo para ministrar ao meu coração? E de fato, essa expressão Avante Multi virou nossa hashtag, virou um encorajamento no grupo do WhatsApp. Porque à medida que a gente está plantando a igreja, nós precisamos de encorajamento, nós precisamos de palavras de exortação que dizem: avante, avante. Só que, se você está aqui pela primeira vez, se você faz parte de outra igreja local e está se reunindo para celebrar o que Deus está fazendo no nosso meio hoje, de uma maneira pontual e singular, eu quero dizer para você que essa série também tem algo para ministrar ao seu coração. Não é só sobre a Multi. Então eu queria propor uma experiência. Vocês estão comigo? Ainda tem fôlego? Ao invés de nós dizermos Avante Multi,
nós vamos dizer juntos, avante, e cada um vai completar com o seu nome. Fechou? Então no meu caso é avante, Tiago. Cada um com o seu nome. No 3, não me decepcionem. Já pensou? Depois de, deixa eu ficar nesse lugar. Avante, Clodoaldo. Vamos lá. 3, 2, 1. Avante, Tiago! Mais uma vez. Avante, Tiago! Isso para não deixar nenhuma dúvida de que você está aqui no dia certo, porque não tem dia errado para vir à igreja, é a palavra ministrará ao seu coração. Nós precisamos dessa expressão, avante, avante, avante. Primeiro porque é inerente ao ser humano, o desejo, a necessidade de avançar. Em condições normais, é difícil encontrar alguém que fala assim, nossa, sabe qual que é meu sonho? É retroceder. Não faz sentido. Então, primeiro porque há uma necessidade de avançarmos, um desejo no íntimo do coração do ser humano. A palavra diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração, então nós estamos sempre olhando adiante. Mas segundo, porque a palavra de Deus garante para nós que existe uma santa expectativa. Deus deseja que aqueles que estão se rendendo a Jesus, colocando a fé em Jesus, avancem, não retrocedam, não olhem para trás. E talvez você já viu muito vídeo do Pablo Marçal na internet, você está pensando, nossa, cheguei numa igreja coach. Avante. Deixa eu ler umas palavras do apóstolo Paulo. Se tem alguém que não era coach, era o apóstolo Paulo. Cada voadora, meu irmão, eu não vou projetar, mas olha o que ele escreveu. Enquanto ele estava preso, inclusive, concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para aquilo que está adiante. Eu prossigo para o fim da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Olha, todos nós que alcançamos a maturidade, o apóstolo Paulo diz, devemos concordar quanto a essas coisas. Fomos chamados para avançar e não retroceder. E sabe o que é o interessante? Não basta saber que nós precisamos avançar. Não basta saber que Deus espera que eu e você sigamos adiante. Além de saber disso, nós precisamos saber do como. E já que eu citei o Pablo Marçal lá atrás, como tarararará. Alguém viu esse vídeo? Meia dúzia. Nós precisamos começar pelo como. Pelo como. Nós precisamos avançar, mas como? Sob quais fundamentos? Como nós devemos avançar? Nós precisamos aprender, relembrar, talvez, se esse for o teu caso, amadurecer o entendimento sobre como avançar, como dar o primeiro passo, talvez, como continuar dando passos nessa jornada espiritual, nessa grande história que Deus está escrevendo e te convidando para participar. E sabe, através dessa série de mensagens, minha oração é para que cada um de nós tenha o privilégio de discernir aonde se encontra nessa grande história. Onde é que você está quando a gente fala sobre ter um relacionamento autêntico com Deus? Você já deu esse primeiro passo? Você tem um relacionamento com Deus? Se você já tem um relacionamento com Deus, como é que está a tua jornada? Você continua avançando? Se arrastando? Eu oro para que Deus possa trazer consciência a nós essa noite, para a gente avaliar os fundamentos desse movimento de avanço, e não só isso, usar esses fundamentos para avaliar a nossa trajetória, a nossa relação com Deus. 2 perguntas para te ajudar. A primeira é, você já deu um primeiro passo? Você já colocou a fé em Jesus? Já se arrependeu dos seus pecados? O que a tua história diz? Você continua avançando na jornada, se esse é o seu caso? Hoje à noite nós teremos grandes oportunidades para cada um de nós
independente de onde nós nos encontramos nessa jornada. E sabe, diante dessa reflexão, eu realmente espero que Deus faça o que eu não posso fazer. Eu espero que Deus convença o seu coração, mediante a doce presença dEle, e instigue você a estabelecer decisões práticas, para avançar, para dar mais um passo essa noite. E o subtema da nossa série está aqui embaixo do Avante Multi. Lê comigo: fé, amor e generosidade. Esses são os fundamentos pelos quais nós devemos avançar. Fé, amor, generosidade. E sabe, o desenvolvimento dessa série teve como ponto de partida um texto muito especial que está registrado no Novo Testamento, na carta aos Hebreus. Essa carta ela foi escrita anonimamente, a gente não tem clareza acerca de quem é o autor da carta aos Hebreus. Pode ter sido o apóstolo Paulo, pode ter sido Barnabé, pode ter sido Apolo, foi alguém de confiança, alguém que estava próximo do ciclo de relacionamentos dos discípulos originais de Jesus, mas o fato é que nós não sabemos quem escreveu essa carta. Mas ela foi escrita para um grupo de pessoas que saiu de uma jornada anterior, de uma religiosidade, e descobriu esse novo e vivo caminho, depois da ressurreição de Jesus, colocaram a fé em Jesus, ou pelo menos disseram que colocaram a fé em Jesus, e iniciaram essa nova jornada. Mas, ao invés de seguirem avançando, num dado momento esse grupo, de acordo com os registros, começou a estagnar, começou a se distrair por causa de pressões externas. Naquele tempo, a perseguição, ela já não estava tão intensa a ponto de gerar morte de pessoas que colocavam a fé em Jesus, deliberadamente. Mas alguns eram presos ainda, existiam tensões sociais, pessoas às vezes perdiam o emprego, eram rejeitadas por seus parentes, porque colocaram a fé em Jesus, e essa pressão começa a assustar essas pessoas que tinham iniciado a jornada. Eles começam a pensar: nossa, mas que história é essa? Eu coloquei a fé em Jesus e parece que agora eu estou sendo chacoalhado. Será que faz sentido isso? E eles começam a procurar talvez um meio termo, para que a jornada, esse movimento de avanço, seja mais ameno, seja mais seguro, seja mais confortável. Alguns começaram a flertar com a tentação de rejeitar Jesus, e chega desse negócio de sofrer na jornada, chega desse negócio de caminho estreito. Quem sabe se eu negar Jesus e voltar para minha casa, eu consigo uma vida mais confortável, e quem sabe eu consiga reconstruir a minha reputação diante daqueles que não têm fé em Jesus. Então eles estavam sendo chacoalhados, gente, chacoalhados. E aí o autor da carta aos Hebreus, ele começa a carta refrescando a memória dessas pessoas que diziam ter colocado a fé em Jesus. E ele começa a tentar realinhar a perspectiva dessas pessoas que estavam sendo tentadas a retroceder. Fala comigo: retroceder. Retroceder. As pessoas estavam sendo tentadas a retroceder, a abandonar o caminho de Jesus. E aí, de uma maneira muito sensível, habilidosa, ele começa a refrescar a memória deles. Ele começa a falar sobre a identidade de Jesus. Quem é esse? Quem é o Cristo em quem eles colocaram a fé? Quem é esse que eles disseram que entregaram a vida, que foram batizados, representando a morte da velha vida e o início de uma nova vida para a glória de Deus? Ele começa a refrescar a memória dessas pessoas acerca do Jesus que é Senhor e Salvador. E do capítulo 1 até o capítulo 10, ele vai expondo as Escrituras, ele vai traçando essa história, que era muito maior do que a história daquele grupo de pessoas, e dizendo categoricamente: não há ninguém como Jesus, Jesus é maior que Moisés,
Jesus é maior que a lei de Moisés, as tradições. Jesus é superior aos profetas. Jesus é superior aos líderes religiosos que atuavam como representantes entre nós e Deus na realidade do Antigo Testamento. Eu quero que você perceba comigo a intensidade de como essa carta começa. Os primeiros 4 versículos eu vou projetar para a gente ler junto. Olha só, essa é a versão da mensagem. Vamos ler junto na tela. Por muito tempo, Deus falou de várias vezes, de diversas maneiras, a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, por meio de Jesus, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem criou o universo. Olha o eco, a grandiosidade dessa afirmação. Quem é Jesus? Aquele que sustenta todas as coisas. A sua segunda-feira, quer você creia ou não, repousa sobre o Cristo, o Filho de Deus que foi esmagado no seu lugar na cruz. Olha só, quem é Jesus? O Filho, Ele irradia a glória de Deus, Ele expressa de forma exata o que Deus é. Com suas palavras poderosas, Ele sustenta todas as coisas, e depois de nos purificar de nossos pecados, se assentou no lugar de honra, à direita de Deus, o Senhor majestoso no céu. Lê comigo o versículo 4, olha só, o próximo versículo, vamos ler junto? O que revela que o Filho é muito superior aos anjos, e o nome que Ele herdou superior ao nome deles. Em outras palavras, eu quero que você leia comigo, olha só o próximo slide. Jesus é superior a tudo e a todos. Essa é a fundamentação dessa carta, que traz para a gente a exortação de avancem. Jesus é superior, Jesus é superior a tudo e a todos, Ele é digno da nossa fé. Nós podemos confiar em Jesus, porque Ele é quem? Ele é Deus. Ele é a expressão exata da glória de Deus e a manifestação plena da humildade dEle. Apesar da grandiosidade da identidade de Cristo, Ele veio à terra para abrir o caminho, para que você pudesse seguir adiante. Isso é fantástico. E aí a exortação que é construída a seguir, olha só. Avante. Vamos ler juntos? Avante, considerem quem é Jesus, o que Ele fez e o que Ele fará. Vários ciclos de exortações nessa carta, progredindo do capítulo 1 até o capítulo 10, o autor vai dizendo, não retrocedam, não ousem olhar para trás, não ousem considerar qualquer outra opção ou espiritualidade a não ser Jesus, o Filho de Deus, o único caminho, o único mediador entre Deus e os homens. Avante, considerem quem Jesus é, o que Ele fez e o que Ele fará, porque essa grande história ainda não acabou. Isso é fantástico. E depois de todos os lembretes, a gente chega no capítulo 10 da carta aos Hebreus, e o autor começa a intensificar orientações práticas. Ele começa a tratar dos fundamentos desse movimento de avanço. Vocês estão curiosos? Quer saber como avançar? Quer saber como sair daqui essa noite? Com passos firmes, independente das pressões externas ou das instabilidades que habitam dentro de nós. Então a gente vai para o texto, a gente vai ler Hebreus capítulo 10, 19 a 25. O texto diz assim: portanto, amigos, por causa do que Jesus fez por nós, podemos agora sem medo, sem hesitação, caminhar para onde? Direto para Deus. Jesus preparou esse caminho, pelo sangue que foi derramado, por
causa do seu sacrifício, e Ele atua agora como nosso perfeito representante diante de Deus. E o texto segue. Então, vamos ler junto? Então, avante, cheios do quê? Fé, confiantes de que estamos apresentáveis para Ele. Vamos nos agarrar às promessas que nos fazem retroceder. É isso que o texto diz? Não, as promessas que nos fazem avançar, prosseguir. Ele sempre mantém a sua palavra. Então, além de estarmos cheios de fé, nós precisamos ser criativos no quê? No amor e na ajuda, que representa as boas obras, que representa a generosidade, o transbordar da fé e do amor na direção dos outros que estão à nossa volta e daqueles que virão ainda a serem enxertados nessa grande história. E eu realmente acredito que a carta aos Hebreus ela está no Novo Testamento por um motivo muito simples. Nós nos identificamos com essas pessoas que vez ou outra se surpreendem com as pressões, com o caminho estreito, com os desafios, com as frustrações. Nós precisamos da carta aos Hebreus, porque nós nos identificamos com essas pessoas que às vezes param e pensam: meu Deus, eu coloquei a fé em Jesus, será que está certo essa bagunça na minha vida, as pressões que eu estou vivendo? Ou quem sabe você ouvindo o Evangelho, esse convite para colocar a fé em Jesus, pense: mas será que faz sentido? Essa galera parece que está numa jornada tão difícil e estreita. A gente precisa se identificar com esses homens e com essas mulheres que titubearam, que pararam para pensar mais uma vez. Nós precisamos dessa carta, do que ela traz para nós sobre os fundamentos do avanço. Porque afinal de contas, se tem algo que eu posso te dizer, com toda certeza, para além do conhecimento teológico também, por experiência própria, viver e compartilhar a fé em Jesus é aquilo que há de mais precioso na existência humana, mais prazeroso, mas proporcionalmente é uma jornada de sacrifícios também, de desafios. E sabe, diante dessa consciência do caminho estreito, do desafio de avançar, lá em casa eu, Aline e agora a Laurinha juntos, nós temos o privilégio, depois das nossas devocionais, de fazer uma oração muito simples para encerrar nosso tempo com Deus. Nós oramos assim: Deus, nos ajude a avançar por fé. Adivinha qual que é a sequência? Por amor e por generosidade. Amanhã, Deus, nos ajude a levantar amanhã e avançar por fé, amor e generosidade. E eu queria instigar você a olhar para essa oração essa noite e ter um tempo comigo antes da gente avançar para a segunda parte do sermão, da reflexão, e a gente juntos orasse isso de todo o coração, pedindo para que Deus de fato torne isso uma realidade e nos auxilie a avançar. Quantos topam fazer essa oração comigo? Vamos orar juntos? Deus, nos ajude a avançar por fé, amor e generosidade, no nome de Jesus. O quê? Amém. E hoje nós vamos focar no primeiro fundamento: avançar por fé. O que significa avançar por fé? Quantas definições de avanço por aí, de vida bem-sucedida, quantas definições de fé. Para muita gente, fé é uma confissão positiva, é um otimismo, quem sabe, é uma mandinga, sei lá. Quantas definições, o que significa avançar por fé, o que a carta aos Hebreus pode trazer para nós de firme fundamento sobre esse movimento. E de acordo com a carta aos Hebreus, avançar por fé significa desfrutar de uma segurança para se aproximar de Deus. Esse é o primeiro ponto que a gente está aqui na tela agora. Leia comigo: não ouse retroceder, avance por fé na direção de Deus. Esse é o início da exortação prática que o autor da carta aos Hebreus estabelece. Avante, avancem,
vocês estão seguros se colocaram a fé em Jesus, e aqueles que colocarem a fé em Jesus também desfrutarão de uma segurança, independente das instabilidades, dos pecados, das falhas. É possível experimentar de uma santa convicção, de uma santa confiança, de que nós podemos avançar em direção a Deus, independente das pressões internas, independente das instabilidades, dos seus passados, quantas vezes você vacilou. Eu estou aqui como o autor da carta dos Hebreus para dizer assim: avante, coloque a fé em Jesus, avance em direção a Deus. Olha só, de onde vem essa fundamentação? Hebreus capítulo 10, 22 a 25, diz assim: então avante, lê comigo, cheios de fé, confiantes de que estamos apresentáveis para Ele. Avante, corra direto para Deus, corra na direção de Deus essa noite. O texto diz que por causa de Jesus, se nós colocamos nossa fé nele, nós somos considerados por Deus justos. Isso está em harmonia com tantos textos no Antigo e no Novo Testamento, toda a teologia construída em torno do tema da justificação pela fé. Isaías 53, versículo 5, 2 Coríntios também, capítulo 5, 21, diz para a gente que Jesus morreu a nossa morte, Ele foi feito pecado no meu e no seu lugar, para que de fato houvesse esse novo, esse vivo caminho para a gente avançar e seguir na direção de Deus. E é tão interessante essa primeira exortação, porque à medida que o capítulo 10 vai desenrolando para o capítulo 11 da carta aos Hebreus, a gente vai vendo uma intencionalidade do autor de resgatar a grande história, de recontar a grande história que Deus está escrevendo, de redenção, de reaproximação, de relacionamento autêntico com Ele, de salvação. E ele começa a citar a poesia de Gênesis, a poesia hebraica em Gênesis, todo o relato da criação, e ele começa a falar sobre homens e mulheres que viveram naquele tempo, e vai progredindo, relembrando a história da fé, a progressão da história da fé. Eu queria que a gente olhasse para o capítulo 10, versículos 19 a 21, olha só: portanto, amigos, por causa do que Jesus fez por nós, podemos agora, sem o quê? Hesitação, caminhar direto para Deus. Jesus preparou o caminho pelo sangue do seu sacrifício e atua como nosso representante. Lembra desse texto? A gente leu agora há pouco. E aqui a orientação prática é sem hesitação. Depositem a fé em Jesus e corram direto para Deus. E à medida que ele vai recapitulando a história da criação, de repente no capítulo 11, no versículo 6, aparece um outro texto. Na versão da mensagem diz assim: é impossível agradar a Deus a não ser pelo quê? Pela fé. É impossível agradar a Deus a não ser pela fé, pela confiança em Jesus. Por quê? Porque qualquer um que deseja se aproximar de Deus, precisa crer que Ele existe, que Ele é Senhor, Criador dos céus e da terra, e que Ele tem nome, Jesus. E que Ele se preocupa o bastante para atender aos que o procuram. Eu não sei se você pegou esse paralelo, mas à medida que ele vai recapitulando a história da criação e cita Gênesis, homens e mulheres que viveram naquele tempo, como não lembrar de Adão e Eva, representantes da geração, dos seres humanos pós-pecado, representantes de pessoas que naquele tempo haviam falhado, desobedecido e colhido consequências. O texto em Gênesis diz para nós que depois de ter pecado, a reação automática do coração do ser humano não era mais correr direto para Deus na viração do dia, era se esconder de Deus, era fugir, era ignorar a Deus. E eu acho lindo esse paralelo quando ele fala sobre Hebreus capítulo 11, versículo 6, é impossível agradar a Deus, senão por fé, é impossível se aproximar de Deus,
se nós não cremos que Ele existe, que Ele recompensa aqueles que o buscam. Às vezes a gente tira esse texto de contexto e pensa, se eu fizer confissões positivas, se eu disser que eu vou trocar o carro no final do ano, que eu vou ter um aumento, e crer de todo o coração, Deus fará, porque eu estou agradando a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, a exortação aqui é muito mais profunda. Ela está falando sobre relacionamento autêntico com Deus, e está dizendo assim, olha, vocês precisam se aproximar de Deus, correr direto para Deus, mas sem fé é impossível. Sem fé no Cristo, sem fé em Jesus, sem considerar o que Ele fez por vocês, é impossível agradar a Deus. É impossível. Você tem convicção dessa segurança? Como é que é a tua relação com Deus? O que acontece depois que você peca? O que acontece depois que você escorrega? O que acontece depois que você mente? O que acontece depois que você trai? O que acontece depois que você rouba? Nossa, pastor, onde é que vai chegar? O que acontece quando o pecado bate a porta do teu coração? Para onde você corre? A carta aos Hebreus está dizendo, se vocês colocaram a fé em Jesus, não ousem ficar paralisados, creiam, corram na direção de Deus, corram direto para Deus. Foi meia hora, agora eu vou chegar na minha conclusão. Minha conclusão tem mais alguns minutos, vocês estão acordados? A exortação para avançar por fé, ela continua se aprofundando, se desdobrando e se aprofundando numa perspectiva prática. E a segunda parte dessa exortação, avancem por fé, ela não é só avancem por fé em direção a Deus, corram para Deus, uau, que legal, não é só isso. O autor da carta aos Hebreus, ele fala também, olha só na tela comigo, avance por fé, em direção, é o segundo ponto, isso, não ouse, o que? Retroceder, avance por fé, o que? Primeiro avancem por fé na direção de Deus, em direção a Deus, mas depois ele vai começar a trazer uma exortação, e também em direção à vontade de Deus. Independente do custo alto, independente do caminho estreito, independente dos desafios e do quão complexo seja, o nosso caminho do lado de cada eternidade, avancem, ousem avançar por fé, em direção à vontade de Deus, a vontade de Deus. E deixa eu te falar uma coisa, o Novo Testamento, não só a carta aos Hebreus, se a gente pegar o Sermão do Monte, a expectativa é alta, para a gente viver e compartilhar a fé, não de qualquer forma, para a gente seguir a Jesus, não sobre qualquer padrão. Nós precisamos conhecer quais são as expectativas de Deus, qual é a palavra de Deus, quais são as promessas de Deus, e avançarmos em direção a essa vontade, a essa voz. Eu quero ler com você Hebreus 10, dos 22 ao 25, o complemento do versículo que nós estávamos lendo. Então avante, vamos nos agarrar às promessas que nos fazem prosseguir. Ele sempre mantém a sua palavra. Avante, descubra qual é a expectativa de Deus, descubra o que Ele está fazendo nessa grande história, e avancem de acordo com as expectativas e com as promessas, porque Ele é fiel à sua palavra, e a grande história chegará a uma conclusão que foi prometida muitos anos antes. E olha só como essa exortação começa a se intensificar. Hebreus capítulo 10, dos 26 a 31, diz assim para a gente: desistir é virar as costas. É virar as costas. Desistir é virar as costas para tudo que aprendemos e recebemos. Olha quão complexa é essa afirmação. Desistir é virar as costas para tudo que aprendemos e recebemos.
para a verdade que agora sabemos. É o mesmo que olha o que o autor da Carta aos Hebreus está dizendo. Retroceder, voltar para a velha vida é o mesmo do que nunca ter tido fé em Jesus. É o mesmo que rejeitar o sacrifício de Cristo. Versículos 32 a 39. Vocês precisam perseverar, permanecer firmes, uma vez que essa jornada começa. Avante, avante, não olhem para trás. Firmes naquilo que Deus estabeleceu na cruz, para alcançar o aperfeiçoamento, o amadurecimento prometido. Não vamos desistir, avante, não, nós continuaremos firmes e sobreviveremos sem perder a confiança durante a jornada. Nós precisamos dessas palavras, nós precisamos desse texto, dessa carta que diz: avante, não olhe para trás, coloque os olhos em Jesus, a confiança em Jesus, considere quem Ele é, corra direto para Deus, mas também corra em direção à vontade de Deus. E tem uma frase que eu quero compartilhar com vocês, que diz o seguinte: de tal forma, fé que não manifesta perseverança, olha só, fé que não manifesta perseverança não é fé. Uou. Corra direto para Deus. Jesus fez tudo aquilo que você não poderia fazer. A graça, ela sustenta todo esse movimento de fé. Mas fé que não manifesta perseverança não é fé. Fé que não manifesta perseverança não é fé. A fé que salva, a fé que está fundamentada na graça de Deus, ela produz segurança, mas ela gera perseverança e responsabilidade. Ou seja, a fé bíblica, de uma maneira geral, equivale a uma resposta e um realinhamento de vida, de postura, de acordo com aquilo que foi dito nas Escrituras, prometido nas Escrituras, de acordo com o padrão do próprio Jesus. Então, fé em qualquer outra coisa, inclusive seus bons pensamentos otimistas, não é a fé bíblica, necessariamente. Nós podemos torcer para que o Palmeiras tenha mundial, nós podemos ter fé. Nossa, metade da igreja vai embora agora. Isso não é fé, isso é expectativa, isso é sofrimento. Pegou aqui um delay aqui na risada. Fé é convicção no que Deus disse, no caráter de Deus, no que Ele está fazendo nessa grande história e naquilo que Ele ainda fará. E aí isso nos atrai, isso nos coloca nesse novo caminho, nos coloca nessa nova postura, mediante a graça de correr em direção a Deus e começar a chacoalhar a poeira e mudar de vida de acordo com a palavra e as promessas de Deus. Avante, independente das tuas instabilidades, independente dos teus pecados, avante, não ouse parar no meio do caminho. Fé sem promessas de Deus não é fé, de modo algum, não passa de presunção. Por outro lado, ter acesso às promessas de Deus e à palavra de Deus e não responder a ela equivale à incredulidade, não equivale à fé. Agora, esse é um assunto complexo e muito delicado, e tem algo que eu preciso cravar aqui com toda certeza para vocês hoje à noite, para não deixar nenhum mal entendido. Olha comigo na tela. Obediência não é suficiente. Obediência não é suficiente para nos conduzir à fé. Agora lê o complemento da frase. Mas a fé é suficiente para nos conduzir o quê? A obediência. Posso ouvir um amém? Amém.
Sabe, lá em casa, a gente tem o privilégio de ter uma filha muito intensa. Tem sido tão legal essa jornada de ser pai. E com a Laurinha, às vezes é muito divertido, às vezes a gente toma um susto, às vezes a gente começa a se apaixonar por coisas que a gente sequer dava atenção. Ela tem um olhar para a vida que é lindo, apesar dos pecados dela, é quase perfeita. Mas lá em casa, a gente descobriu que a Laurinha, ela se apaixonou por um animalzinho, a tartaruga. Mas não qualquer tartaruga, a tartaruga marinha. E quanto mais eu estudava sobre a tartaruga, conversava com ele sobre a tartaruga, eu falei, mano, a tartaruga poderia pregar. Uau! Que animal fantástico! Mas sabe o que me deixava indignado? À medida que eu estava no aquário, à medida que a gente via e era exposto a essas cenas, sabe? Da jornada da tartaruga, dessa grande história de um animalzinho que foi criado para o oceano. Mas que de repente, nascia no meio da areia. De noite, geralmente os ovos eles eclodem à noite. E a luz da lua é o que esses filhotes têm para serem guiados até o oceano. Mas o que me deixava indignado? Eu olhava para cenas como essa, principalmente compilando tudo aqui para a nossa série. E eu sempre perguntava, aonde está o cameraman? Já viu gente que filma acidente? Faz nada, está filmando. E eu pensava, por que ninguém pega uma luva, um pano de chão, um balde e ajuda as tartarugas a chegarem ao mar? Porque elas foram criadas para o oceano. Mas nesse caminho, nessa jornada, parece que elas padecem na areia, parece que as pressões são grandes. E fica a pergunta, por que razão ninguém ajuda essas bichinhas? Ainda mais a tartaruga marinha. Daqui a pouco, a gente está vendo tantas notícias aí do risco da extinção do animal. Por que ninguém ajuda? Por que ninguém põe a mão? Por que ninguém facilita o caminho, o processo? E aí eu fui pesquisar mais, porque isso me incomodou. E o que eu encontrei é fantástico. Esse pequeno tempo da tartaruga sair do ovo e ir em direção ao oceano produz fortalecimento muscular, ajuda a fortalecer os músculos das pequenas tartaruguinhas, prepara elas para a vida marinha, a quantidade de oxigênio que elas precisam. Nessa jornada, elas encontram através desse exercício que é necessário, é crucial para elas desenvolverem resistência antes de chegarem ao mar, resistência também ao estresse. Você é uma pessoa estressada? A tartaruguinha precisa enfrentar os desafios do ambiente terrestre, os obstáculos naturais, os predadores em potencial. Essa é uma etapa importante no desenvolvimento da fé da tartaruga. Ninguém pegou a referência. Ficou todo mundo quieto, fé da tartaruga. Isso as prepara para os desafios futuros. E em resumo, o percurso das tartarugas pela areia é uma parte vital de toda a vida e existência dela no oceano depois. Elas precisam ser preparadas, aperfeiçoadas, lidarem com a pressão. Como não lembrar da voz de Jesus dizendo: avante, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo, mas olha, eu tenho uma notícia mais ou menos para dar também. Nesse mundo, nas condições terrestres, vocês terão aflições, pressões, grandes desafios, mas tenham um bom ânimo, avante, avante, a caminhada prepara, a fé que tem segurança no sacrifício de Jesus, é a fé que gera perseverança e que te coloca num caminho de maturação.
maturação. Nós somos chamados para o oceano, mas a areia, o deserto, nos fortalece. Como não lembrar de Jesus? Indo ao deserto, sendo fortalecido, passando por pressões, antes de ir à cruz. Sabe, Hebreus capítulo 10, capítulo 11, são textos incríveis. Talvez alguns de vocês conheçam, principalmente o capítulo 11, como a galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres instáveis, falhos, mas que por fé avançaram, por fé não retrocederam. A galeria dos heróis da fé é fantástica. E o autor da carta aos Hebreus, depois de trazer essa exortação, olha, a fé gera segurança, mas essa segurança precisa gerar perseverança. Olhem para a história dos heróis da fé. Homens e mulheres que passaram por situações extremas, mas que não ousaram retroceder e avançaram. Ele começa a citar 17 pessoas por nome, 17 e tantas outras de maneira anônima. Isso é o que eu mais amo na Bíblia, porque se por um lado nós temos uma orientação, nós temos uma promessa registrada, nós temos um caminho que é apontado, nós podemos também olhar para homens e mulheres reais que vieram antes de nós e que trilharam o mesmo caminho que nós estamos trilhando ou que você vai começar a trilhar pela fé. E nós podemos olhar para toda essa engrenagem e ver como a fé funciona. E a gente pode ter a prova real através dos testemunhos de quem viveu e compartilhou a fé de maneira autêntica. Não de quem foi perfeito, mas de quem não retrocedeu e expressou essa fé com perseverança. E é lindo. No capítulo 11, o autor vai começar a trazer esses testemunhos, e ele vai começar a falar: por fé fulano fez isso, por fé fulano fez aquilo outro, por fé o outro fez aquilo, por fé a outra fez aquilo lá. Porque o vocabulário da fé autêntica é um vocabulário de ação também, é um vocabulário que flexiona os músculos e te ajuda a se mover adiante, independente das pressões. Essa é uma definição do Eugene Peterson. Ele diz assim: a fé não é uma palavra passiva, com implicações apenas contemplativas, enquanto o pé está rolando aqui, e a gente sente um gostoso e levanta a mão. A fé flexiona os músculos e te coloca para andar em direção a Deus, e em direção à vontade de Deus, com obediência, com perseverança. Se cair, a gente levanta de novo, e a gente mantém os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da fé. Só que tem um jeito errado de olhar para a carta aos Hebreus. Talvez, à medida que eu ler daqui a pouco, finalzinho do capítulo 11, você vai pensar: olha só, esse autor é insensível aos meus sofrimentos, às minhas pressões. Ah, quando eu estava no Starbucks e o meu moca veio errado. Se você olhar com essa perspectiva, como se essa exortação fosse alguma maneira de diminuir a tua experiência humana e o teu caminho, os teus desafios, você entendeu a carta errado. Antes de eu finalizar a leitura, eu queria te falar o que significa a palavra exortação. Na carta aos Hebreus existem muitas exortações, e o próprio autor, ele fala isso: ó, essa carta foi escrita para exortar vocês. Essa carta foi escrita para exortar vocês. Fala comigo aí em cima: exortação. Que palavra boa de ouvir, não é não? Nosso ouvido já coça, fala: quem é que está me corrigindo? Que negócio é esse? Mas é muito interessante, porque a palavra exortação no original, e em várias outras ocorrências no Novo Testamento, da forma como ela está escrita na carta aos Hebreus, ela tem um significado muito mais amplo. Olha só o que significa exortação, cujo objetivo dessa carta. Olha a próxima palavra: encorajar,
encorajamento. Exortação é encorajamento. Para além disso, para além de encorajamento, olha só a próxima palavra: consolação. O autor está escrevendo tudo isso para realinhar a perspectiva de pessoas que diziam que tinham colocado a fé em Jesus, mas estavam achando o caminho difícil demais, pensando em retroceder, e ele promove encorajamento, revelando quem é Jesus, convidando essas pessoas a colocarem e manterem a fé em Jesus, e citando homens e mulheres imperfeitas como uma maneira de consolar a nossa alma. Talvez você esteja passando por pressões difíceis, talvez as circunstâncias não estão se desenvolvendo como você esperava que se desenvolveriam depois de ter colocado a fé em Jesus, e é por isso que a gente precisa da carta aos Hebreus. Nós precisamos de consolação no caminho, e a gente não pode achar que esse negócio de igreja é algo novo, que a gente está reinventando a coisa, e que, nossa, ninguém sabe pelo que eu passei. Sabe sim, homens e mulheres como eu e você sofreram, padeceram, perseveraram, e a gente pode olhar para os exemplos de fé e pensar: uau, que tipo de fé autêntica é essa, que me traz segurança em meio ao caos, que me traz uma segurança tal, que eu posso continuar avançando a despeito das minhas instabilidades e das pressões externas. Que fé é essa? Que Cristo é esse? Queria convidar você a fechar os olhos. Eu quero ler o finalzinho do capítulo 11. O autor ele vai dizer assim no capítulo 11: olha, o fato essencial da existência é que essa fé, essa confiança em Deus, ela é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. É pela fé que lidamos com aquilo que nós não podemos ver, com o futuro que está adiante, com as promessas de Deus. E olha, foi um ato de fé que distinguiu os nossos antepassados e os elevou acima da multidão. Pela fé, nós vemos o mundo trazido à existência pela palavra de Deus, o que foi criado e aquilo que podemos ver por meio daquilo que nós não podemos ver. E por um ato de fé, olha, Abel fez um sacrifício. Por um ato de fé, Abel considerou as expectativas de Deus, a vontade de Deus, e foi até o final. E se você conhece a história de Abel, Abel padeceu, foi assassinado pelo seu próprio irmão. E aí o autor continua: Enoque por um ato de fé, Noé por um ato de fé, Abraão por um ato de fé, Sara estéril por um ato de fé, Isaac por um ato de fé, Jacó, José, Moisés, o povo de Israel, Raabe. O autor diz: olha, eu poderia prosseguir, mas não tenho tempo. Ainda muitos outros, Gideão o medroso. É como se Gideão aqui na galeria da fé gritasse: sai do buraco, irmão, levanta, considera o que Jesus fez por vocês, avante. Baraque, talvez Sansão gritando para nós, para alguns de nós hoje: cuidado com essa garota, cuidado, por seus atos de fé eles venceram reinos. Davi, Samuel, Jefité foram protegidos de leões, incêndios e ameaças de morte, transformaram a desvantagem em vantagem, venceram batalhas, afugentaram exércitos invasores. Por fé, mulheres receberam seus queridos de volta dos mortos. Foram eles, sob tortura, que se recusaram a desistir e foram libertados, preferindo algo melhor, a ressurreição, as promessas de Deus acerca da eternidade. Outros enfrentaram abusos, açoites e sim, algemas e prisões. Temos informação de alguns que foram apedrejados por causa de sua fé, cerrados ao meio por fé, assassinados a sangue frio. Histórias de homens vagando pela terra, sem amigos, sem força. O mundo não os mereceu, mas eles viveram como podiam. Nenhum desses exemplos de vida de fé puseram a mão na recompensa total que está prometida ainda, porque Deus tem um plano melhor para nós. Que a nossa fé se junte a deles,
para formar um todo completo quando a história for consumada, como se a vida de fé que eles tiveram no passado não fosse completa sem a nossa resposta de fé hoje. Sabe, aqui entre nós talvez tenham pessoas que precisam avançar e dar o primeiro passo, colocar a fé em Jesus e iniciar esse caminho. Talvez outros precisam da carta aos Hebreus e dessa série Avante para restabelecer um movimento em direção a Deus e em direção às promessas de Deus. Outros ainda que estão no caminho, que estão seguindo adiante, mas estão lidando com pressões, precisam dessa carta porque ela traz encorajamento e consolação. Não ouse retroceder. Avante, avante, avante. Eu quero te convidar a ficar de pé. E sabe, desde que a gente iniciou esse negócio chamado Igreja Multi, nós não ousamos terminar esse momento de exposição da palavra de Deus sem gerar ambientes de oportunidade para que decisões possam ser geradas. E eu queria te desafiar pela fé a orar comigo agora, diante de tudo aquilo que nós ouvimos, avaliando o teu relacionamento com Deus, avaliando esse movimento de avanço e usando o fundamento da fé como uma maneira de fato colocar em xeque e buscar respostas. Será que o meu relacionamento com Deus é autêntico? Será que eu tenho fé, mas é só a fé dos meus pais ainda? Eu não sei qual é o teu caso, mas eu quero convidar todos a fecharem os olhos. E se você ouviu essa mensagem, Deus falou ao seu coração, e você sabe que Deus está te chamando a um tempo, te cercando para você estabelecer fé em Jesus, começar uma nova caminhada, eu quero te chamar pela fé, a fazer um sinal com a sua mão para que eu possa orar por você. Se você quer colocar a tua confiança em Jesus essa noite, creia, não é necessário nenhum dia mais. Olha lá, amém. Não é necessário nenhum dia mais. Jesus fez o que você não poderia fazer. Você pode se tornar apresentável diante de Deus mediante a fé. Eu quero orar por você. Deus, no nome de Jesus, acolhe essa decisão. Nós cremos que o Senhor é que realiza tanto querer, quanto aquilo que de fato Deus precisa ocorrer dentro de nós para que fé possa florescer. E nós pedimos, sustenta essa decisão. Sejamos igreja lado a lado e abençoemos agora de maneira uníssona, dizendo amém, amém, amém. Agora, se você talvez está passando por pressões, por desafios, essa noite a palavra traz consolação e uma oportunidade para juntos pedirmos coragem, pedirmos força. Se você está passando por algum desafio, alguma pressão, seja ela interna ou externa, eu quero orar por você para que você siga adiante. Juntos como igreja, nós queremos ter esse tempo de oração, pedindo por cada um que está lidando com pressões. Se você está passando por algum momento difícil e acolheu essa palavra, faz um sinal com a tua mão, eu quero orar por você. Amém, 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 amém. Deus da consolação, tuas promessas não podem ser frustradas, e a grande história será consumada, e a tua palavra diz que aqueles que colocaram a fé em Jesus estão seguros nas regiões celestiais, nosso lugar está guardado. E nós pedimos, traz essa perspectiva com uma nova coragem, com um santo renovo, para que a gente possa viver pelas promessas de Deus, que mesmo aqui agora, não sendo plenamente concretizadas, um dia serão, e Cristo continuará no trono, e reinará plenamente aqui. Nós cremos nisso, no retorno iminente de Jesus, e nós clamamos, fortalece os corações cansados, levanta os exaustos, corrige os ociosos e traz no nome de Jesus forças para que nós podemos avançar como igreja e iniciar essa nova estação sobre o firme fundamento da fé, no nome de Jesus. Amém.